Bom, gente, nessa questão ele fala assim, observe o gráfico, função, né? G de A é igual a D. G de A é o valor da função quando o x vale A. Se você olhar o G de A aqui, você sobe aqui, ó, o G de A não está definido. O G de A nem existe, tá? Então o G de A não existe. Na hora que você chega nesse, se você olhar aqui, ó, essa bolinha aqui está aberta, quer dizer que não está definido naquele ponto. Não tem nenhum outro lugar aqui nessa direção do A aqui, ó, que tenha a função definida. Então a função não está definida em A. Suas raízes são os reais B e C. Raiz é onde ela corta o eixo X. Essa função está cortando o eixo X só aqui no C, não no B. No B ela está cortando o eixo Y. Aí o eixo Y não é raiz. Então essa aqui é falsa. Seu conjunto imagem é de 0 até B. Imagem, você vai pegar a função do ponto mais baixo que ela tem, o ponto mais baixo é esse aqui, você vai jogar aqui no Y, é no 0, e o ponto mais alto que ela tem é essa aqui. Essa função é contínua, então você pode fazer assim. Contínua é que você não tem, né? Vou te mostrar o que não é contínua. Contínua é, ela vem aqui, dá um pulo, vem para cá. Tá? Ela não tem isso, ela é contínua. Você, para traçar ela, você consegue não tirar o lápis do papel, né? Então a imagem dela seria daqui do 0, né? Que o ponto mais baixo foi no 0 até o B. Verdadeiro, estaria certo aqui. A imagem seria do 0 até o B. A letra D, falando que a imagem vai de A até C. A imagem a gente vai olhar no eixo Y, o domínio a gente vai olhar no eixo X. No eixo X, o ponto mais à esquerda é esse aqui, o A, e o ponto mais à direita é o C. Seria essa parte aqui toda. O que está errado? Esse igual. Como a gente falou na letra A função não estava definida no A. Então não teria esse igual aqui, ó. O domínio dessa função seria do A até o C, não teria o igual no A. Então por isso que está errada essa aqui, beleza? Então a resposta seria a letra C. Bom, um tanque de petróleo armazena 15.000 litros. Uma válvula aberta deixa sair 10 litros por minuto. Seja ver o volume inicial de petróleo nesse tanque e ter o tempo em minutos que a válvula vai estar aberta. Para que o tanque fique vazio, serão decorridos... Bom, eu vou ler de novo porque eu achei muito simples a questão. Para uma questão da EPICAR, geralmente não é simples. Um tanque de petróleo armazena 15.000 litros. Uma válvula é aberta e deixa escoar 10 litros por minuto. Você já viu o volume inicial de petróleo nesse tanque e ter o número de minutos em que a válvula vai estar aberta para o tanque ficar vazio são decorridos. Bom, se o tanque tinha 15.000 litros, né? Então eu tinha 15.000 litros. Uma válvula é aberta e deixa escoar 10 litros por minuto, seja o volume inicial de petróleo nesse tanque e ter um... É meio estranho que ele não falou, deixou claro que o volume inicial era o volume total, né? Mas tudo bem. Então eu tinha 15.000 litros dividido por 10 litros por minuto, vai dar 1.500 minutos. Né? E 1.500 minutos dividido por 60, né? Isso aqui vai dar 2, vai dar 120, sobra 30, desce o 0, vai dar 5, dá 300. Foi um pouco mal elaborada essa questão, né? Meio mal elaborada, mas é uma questão bem mais antiga, né? Do CPK 2000, foi de 1999. Mas, tudo bem, era isso aí. Era melhor ele ter deixado claro, né? Para esvaziar o tanque inteiro e tal. Não deixou tão claro assim, né? Mas tudo bem, a gente faz assim mesmo. Mas nas provas hoje em dia deixaria um pouco mais claro. Não teria essa chance de erro não, tá bom? Bom, essa aqui é uma questão de função. Ele falou, sendo 1 a raiz de h de x, o que é a raiz? É o valor do x que faz a função ser zero. Então, h de x é igual a 2x mais 3m. E ele falou que 1 é a raiz, ou seja, você vai substituir o x dela por 1, e o resultado do h do x vai ser, h de x vai ser zero. Então, 0 é igual a 2 vezes 1 mais 3m. Então, eu coloquei o x igual a 1 e o resultado da função deu 0. Então,
ficou aqui, vai ficar o 2 vezes 1 dá 2, passa para o outro lado menos 2, é igual a 3m. Então a gente descobre que o m vai ser menos 2 sobre 3, tá? E ele falou que g de 5 é igual a 5. G de 5 é igual a 5, ou seja, eu vou pegar o x colocar em 5, igual a 5, e o resultado vai dar 5. Então vai ficar g de x ali, a gente viu que é nx menos 5, então o g de 5 é igual a 5. Então 5 é igual a n vezes x, o x vale 5, menos 5, né? Então eu jogo 5 para lá, ele está negativo, ele passa positivo, então vai ficar 10 é igual a n vezes 5, o n vai ficar 10 dividido por 5, o n vai ficar igual a 2. O exercício pediu m sobre n, ou seja, menos 2 terços dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 2 terços, o 2 aqui embaixo não tinha nada, é 1, vezes, aí divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 2, e o 2 de cima com 2 de baixo corta, fica menos 1 sobre 3. Letra B de bola. Tranquilo, gente? Então, beleza. Bom, nessa questão aqui, eu só tenho que analisar os sinais de A, B e C. Bom, o sinal do A é só para dizer se o A é positivo, a função é para cima. Se o A é negativo, a função é para baixo. Então, nesse caso, como a função está para cima, o A vai ser positivo. Então, a gente já descarta os A's negativos. O outro cara que é fácil é o C, é onde a função corta o eixo Y. Se a função corta o eixo Y aqui, o C é negativo. Se ela corta para cá, o C é positivo. Nossa função cortou o eixo Y para baixo do eixo X aqui. Olha onde ela cortou o eixo Y aqui. Então, a gente tem que o C é negativo, né? C é negativo. Então, a gente continua com a letra A e B. E aí depende do B. E o B é o seguinte, onde a função corta o eixo Y? O eixo Y. Se ele estiver, deixa eu fazer mais para cá assim. Se ele estiver, onde cortou o eixo Y? Aqui, ó. Presta atenção, a função ali, ó, cortou o eixo Y. Se aqui onde cortou o eixo Y está subindo, é porque o B é positivo. Se por um acaso, onde a função cortou o eixo Y está descendo, como assim descendo? Aqui, gente, cortou aqui, ó. Tá assim, não tá? Não tá descendo aqui, a função está descendo nessa parte, nesse ponto. Então, o B seria negativo. No caso da nossa função, nesse ponto aqui, onde cortou o eixo Y, tá assim, a função está decrescente. Se ela está decrescente, então o B ele é negativo. Então, nossa resposta seria a letra A. O B seria negativo. Beleza, gente? Tem uma outra forma de fazer isso, pensando no vértice X, porque o vértice X é menos B sobre 2A. A gente repara que o vértice X aqui foi positivo. Para o vértice X ser positivo, aqui é menos B, eu não sei o sinal do B, sobre 2A. A gente já viu que o A é positivo, então é sobre 2A sobre uma coisa positiva aqui embaixo. 2 vezes A vai dar positivo. Então, para o resultado dar positivo, o B tinha que ser negativo, porque aí menos com menos aqui em cima ficaria mais, com mais aqui, menos com menos mais, dividido por mais, mais. Então, teria que ser dessa forma aí, beleza? Questãozinha só para lembrar essa questão do sinal do A, do B e do C. Bom, eu tenho aqui a função já está definida, então quando a função está definida é bem mais simples, né? E aí ele faz as perguntas. Número 1, f de 0 é igual a menos 15. O que é f de 0? É substituir ali o x por 0. Vai ficar 2 vezes 0, mais 7 vezes 0, menos 15. Deu menos 15. Essa aqui é a verdadeira. É lógico, né? f de 0 é o valor da função quando o x é 0, e exatamente vai ser onde ela corta o eixo y. Ela corta o eixo y no c, que é menos 15 aqui. f de x igual a 0, então x igual a 3 meios ou menos 5. Então, eu vou fazer as raízes. 2x2 mais 7x. Essa aqui não tem como fazer por fatoração. Vou ter que fazer o delta aqui mesmo. O delta vai ser 49. Menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 15. O delta aqui deu 49. Isso aqui vai dar 60, vai dar 120. Deu 169.
Então, as raízes aqui vai ficar menos 7, mais ou menos raiz de 169, que é 13, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar menos 7 menos 13, vai dar menos 20, que dividido por 4 dá menos 5. E menos 7 mais 13, a outra raiz, menos 7 mais 13, vai dar aqui, vai dar 6, que 6 por 4 fica 3 sobre 2. Opa, as raízes realmente foram 3 sobre 2 e menos 5. A função atinge máximo quando x é igual a 7 sobre 8. Ela não quer o valor máximo, ele quer saber quando que ela atinge, ou seja, quer saber o vértice x, que é menos b sobre 2a. O vértice x menos b, o b ali é 7, sobre 2 vezes o A é 2, deu menos 7 sobre 4. E ele falou sobre 8, né? Não, então essa aqui está errada. Ele falou que f de 3 meios é igual a f de menos 5, que é igual a f de 0. Se ele tivesse falado que era igual a 0, estaria certo, né? Porque f de 3 meios é 0, f de menos 5 também a raiz é 0. Aí ele falou que é igual a f de 0. A gente viu que f de 0, na número 1, era igual a menos 15. Isso aqui dava 0, f de 3 meios é 0. Isso aqui é 0, porque é raiz. E isso aqui deu menos 15. Então, essa aqui é falsa. A gente tem apenas duas aqui que são verdadeiras. Bom, gente, essa questão é interessantíssima, o conceito para a resolução dela, tá? Porque é o seguinte, ele falou que ele quer que para qualquer valor de x seja atendido, para qualquer valor real de x. Então, a única chance de uma equação ser para qualquer valor de x é se ela ficar toda positiva, ou seja, ela fica assim, nesse caso, se for maior que zero, ou se ele falar que ela é toda menor que zero, ficaria assim. Nesse caso, está aqui, ó, bx2 mais bx maior... vou jogar o pessoal para cá, tá? Mais 1 mais 3 sobre b maior do que zero. Então ele quer que ela seja sempre maior do que zero, ou seja, vai ter que ser assim, ó. Tá vendo? É do segundo grau, né? Por isso que eu coloquei a parábola aqui. Então ele quer que ela sempre seja maior do que zero. Então tem duas condições. A primeira condição é que o a da função, né, do segundo grau, ax2 mais bx mais c, seja positivo e o delta seja negativo, porque não pode ter raiz. Então tem essas duas condições. Então a primeira aqui é que o a, que aqui no caso é o b, o a é o b, que é esse cara aqui que está multiplicando x2, tem que ser maior do que zero. Então é a primeira condição. A segunda condição é que o delta seja menor do que zero. E o delta aqui, b ao quadrado, o b aqui no caso é o b mesmo, é o cara que está com x, então ficaria b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é b, vezes o c, que vale... Então, o c aqui vai ser toda essa parte aqui que não tem x, né? Que é 1 mais 3 sobre b. Isso tudo tem que ser menor do que zero. Então, ficou b ao quadrado, aqui menos 4b vezes 1 dá menos 4b, e menos 4b vezes 3 sobre b vai dar menos 12, porque o b vai estar com b menor do que zero aqui. Aí, gente, o que vai acontecer aqui? Fazendo aqui as raízes, né? As raízes dessa função, se a gente esboçar o gráfico dessa função, ela vai ficar assim, ela voltada para cima. E só fazendo as raízes aqui, ó, b menos, ali, da menos 12 seria b menos 6, b mais 2. As raízes aqui seriam 6 e b igual a menos 2. Então, menos 2 e 6. O delta tem que ser menor do que zero. Essa função ela é negativa nessa parte aqui, entre o menos 2 e o 6. Então, para atender o a, né? Deixa eu colocar aqui, a maior que zero, o a aqui era o b. Então, o b tinha que ser maior do que zero. E para o delta ser menor do que zero, o b tinha que estar entre menos 2 e 6. Entre menos 2 e 6. Então, para atender tudo isso, tinha que ser b maior que zero e b entre menos 2 e 6. Então, fazendo a interseção dessas duas coisas aqui, né, vai ser só b. O b tem que estar entre
0 e 6. E aí, os valores inteiros de B seriam 1, 2, 3, 4 e 5, né? Os inteiros. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Essa seria a nossa resposta. Questão bem interessante essa aí, né, gente? Questão teórica, né, mas muito importante. Por um ponto passam infinitas retas. Sim, você tem um ponto, você consegue fazer infinitas retas passando por ele. Verdadeiro. Quaisquer que sejam os pontos P e Q, geralmente essas questões de verdadeiro ou falso, é importante, às vezes, você conseguir provar o contrário, né? Achar um exemplo que não se aplique. Quaisquer que sejam os pontos P e Q, P é diferente de Q. Então, existe uma reta R, tal que P pertence a R e Q pertence a R. Então, eu tenho dois pontos, eu consigo ter uma reta que passa pelos dois pontos, que os dois pontos pertencem à reta. Então, isso aqui é verdadeiro. Quaisquer que sejam os pontos P e Q, se P é diferente de Q, então existe uma reta R. Inclusive, essa reta é única. Só existe uma única reta que passa por dois pontos, né? Eles sendo diferentes, como pediu aqui. Esses dois pontos, eles definem uma única reta, né? Ele falou que é uma, se a uma é única, é uma, né? Quaisquer que sejam os pontos A e B, as retas T e U, se A é distinto de B e A e B pertencem à reta T e U, T e U são concorrentes em um único ponto. Olha, o ponto A é distinto de B. Os pontos A e B pertencem às retas T e U. Por exemplo, eu tenho o ponto A aqui, eu tenho o ponto B aqui. É o que eu tinha acabado de falar sobre a reta ser única. Se eles pertencem à reta T, ele falou que as duas retas são concorrentes. Você não vai conseguir arrumar uma reta U aqui que passe pelo A, que o A e o B passem aqui, sem ser essa reta T. Ou seja, a reta U, você poderia traçar ela aqui em cima, ela não seria concorrente, ela seria coincidente com a reta T. Então, a número 3 é errada. 4 pontos todos distintos determinam somente duas retas. Se você pegar 4 pontos assim, você tem aqui uma, você tem aqui duas, ele falou quantas retas? Duas, né? 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, ele falou que determinam somente duas retas? Não, né? Determinam várias retas aqui. Quantas proposições são falsas? Falsas, apenas duas, beleza? Então, essa seria a nossa resposta, tá bom, gente? Tranquilo? Duas respostas falsas. Bom, ele fala assim, a semirreta OY é interna ao ângulo XOZ, então ela está entre o Y, está entre o X e o Z. O ângulo XOY é de 60 graus, então o XOY é 60 graus. O YOZ, ele vale 100 graus. Ele vale 100 graus. Então, ó, o Y está entre o X e o Z. Então, esse aqui é o YOZ. A semirreta OR é bissetriz do XOZ. XOZ, bissetriz. O XOZ é isso aqui tudo, vale 160. Então, a reta OR vai fazer o XOZ ser dividido em dois iguais. Então, ele vai vir aqui, ó, vai fazer isso aqui ser 80 graus e isso aqui ser 80 graus. Ele quer o ângulo YOR. Essa aqui é a R, né, gente? YOR. O exercício quer esse ângulo aqui. Olha, gente, essa parte toda até aqui vale 80 graus. Se aqui já tem 60, sobrou 20 graus para o que ele quer. Letra A. Beleza? Bom, essa questão aqui eu costumo sempre fazer assim, fazer triângulos aqui e resolver minha vida. Então, ó, eu prolongo aqui, prolongo aqui. Aqui é 130, então aqui fica 50 graus. Se aqui é 90, aqui é 90, né? Aqui vai ser 40 graus, né?
50, 90 mais 40 dá 180. Então, se esse ângulo aqui é 40, esse aqui também é 40. O x é isso aqui tudo, né? Deixa eu até mudar de cor aqui para mostrar para você o que é o x. O x é tudo isso aqui, que é o 180 mais esse 40. Então, é 180 mais 40 é 220 graus. Fechou aqui a questão, beleza? Essa questão fala num terreno plano de forma triangular, em que o lado maior mede 100 e o maior ângulo entre os lados é 90. Opa, então é o triângulo retângulo, em que aqui é 100, o maior é sempre a hipotenusa, oposto a 90, e os outros dois ângulos, um é a metade do outro. Peraí, se aqui é x, aqui é 2x, porque um é metade do outro, então aqui é 2x, aqui é metade, é x, e eu sei que x mais 2x mais 90 é igual a 180. Então 3x é igual a 90, que o 90 passa negativo, 180 menos 90 dá 90, x é igual a 30 graus. Então um ângulo é 30 graus e o outro é 60 graus. Então eu tenho os dois ângulos aqui. Macetezinho do ângulo do triângulo 30, 90 e 60, 30, 60 e 90, é que o oposto ao 30, ele é metade da hipotenusa. Então o oposto ao 30 aqui, esse lado aqui, ó, ele é metade da hipotenusa, a hipotenusa é 100, aqui é 50, e o outro cateto é o oposto ao 30 vezes raiz de 3. O oposto ao 30 é 50, você pega o oposto ao 30 e multiplica por raiz de 3 para ter o oposto ao 60, né? Essa é a manhãzinha. Ele perguntou se o menor lado mede, o menor lado é o oposto ao 30, que é o oposto ao menor ângulo, que vale 50, né? Não tinha nem que fazer muitas aquelas relações de seno e cosseno, não. Essa aí usava a manhãzinha, ficava tranquilo, né? Então, fechou. Bom, gente, ele fala aqui que um triângulo retângulo, isósceles ABC, então aqui é 90 graus. Aqui, eu vou apagar algumas coisas para a gente não ficar muito poluído, mas eu vou explicando as coisas que você tem que enxergar aqui, na hora que ele fala isso. Retângulo aqui é 90, né, em A, e se é isósceles, os dois outros ângulos são 45. Beleza. O que mais que eu tenho que saber? Ele falou que a B vale M, então aqui é M e aqui vale M. Inclusive, né, aqui é a hipotenusa, o BC vale X, o x ao quadrado é igual a m ao quadrado mais m ao quadrado, o x ao quadrado vai dar 2m ao quadrado, o x vai ser raiz de 2m ao quadrado, o x vai ser m raiz de 2, tá? Então, beleza, pessoal. Isso aqui é bem tranquilo, né? Para quem já está estudando mais tempo, né, gente? Lembrando que a gente está fazendo prova, então já está no nível de quem já estudou toda a matéria, né? Então, quem não estudou aí vai estudar a matéria primeiro, não vem fazer prova não. Então, tudo isso aqui vale m raiz de 2. Beleza, tranquilo. Então, essas são as primeiras informações. Outra coisa, esse triângulo aqui é equilátero, então todo mundo aqui é igual. Aqui, aí eu vou jogar para o próximo slide, que eu vou aumentar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é equilátero, então aqui é 60 graus, 60 graus, 60 graus. Lembrando que aqui vale 45 graus. Aqui vale m e tudo aqui vale m raiz de 2. Se aqui é 60, aqui fora, o externo, vale 120. Aqui, 120, 45, dá 165, sobra aqui 15 graus. Aqui é 45 graus, aqui é 120 graus também, aqui é 120 graus também, e aqui sobra 15 graus, que é 15 com 60, dá 90 graus, nessa parte aqui toda. Beleza, eu quero saber isso aqui, ó, o lado desse cara. Então, eu sei que tudo aqui vale m raiz de 2. Aí, olha só que detalhe. Nesse triângulo AQB, nesse triângulo aqui, inclusive ele é igual a esse triângulo aqui, ó. Os dois são iguais, ó, vocês podem ver, são os mesmos ângulos. O oposto ao 120 aqui é m, o oposto ao 120 aqui é m. É a mesma coisa, inclusive esse pedacinho vai ser igual a esse. Então, eu vou achar esse pedacinho aqui agora. Como que eu vou fazer isso? Olha só, gente.
eu vou achar esse pedacinho pelo seguinte, pessoal. Se eu achar esse pedacinho aqui agora, eu vou conseguir... na hora que eu achar esse pedacinho aqui agora, eu vou conseguir fazer esse lado aqui todo, porque esse lado aqui, ó, do triângulo vai ser o todo, que é o m raiz de 2, m raiz de 2. Vou chamar aqui de y e aqui de y, menos 2y. Então, na hora que eu fizer isso, eu consigo achar quanto que vale esse pedacinho aqui. Uma forma da gente fazer isso uma forma da gente fazer isso, gente, na verdade não, viu, gente? Tem um jeito mais fácil até. Só que aí eu vou ter que ter uma maldade de vocês, tá? Que é o seguinte, peraí só um pouquinho, deixa eu ver se eu não tenho um outro jeito mais fácil aqui, porque eu vou fazer um negócio aqui que é meio pesado para a prova da EPICAR, tá? Só um segundo, gente. Gente, deixa eu fazer um negócio aqui, olha que interessante. Se eu puxar a altura desse triângulo aqui, puxar aqui, ó, a altura, eita. Se eu puxar a altura aqui, ó, aqui vai ficar 90. Esse ângulo aqui, que era 60, vai ser dividido por 2, vai ficar 30 graus. 45, 15 aqui, vai dar tudo aqui, vai dar 45. E aí, essa altura dele aqui, repara que aqui ficou 90, aqui ficou 45. E esse ângulo aqui também é 45. Vou chamar esse ponto aqui de M. Esse triângulo AMB, eu ia fazer uma coisa bem pior, tá, gente? Eu ia usar aqui a lei dos cossenos nesse triângulo AQB, mas eu vi que dava muito trabalho. Então eu pensei um pouquinho, ó, aqui vai ficar mais fácil, 45 aqui, 45 aqui. Então, reparem que essa aqui é a altura do triângulo aqui, e essa altura aqui, e eu tenho que aqui vale M. Vale M. Então, fazendo aqui, ó, cateto oposto ao 45 graus é o H, sobre a hipotenusa que é o M, isso aqui é cateto oposto sobre a hipotenusa, é o seno de 45. Então, H sobre M é igual a raiz de 2 sobre 2. Jogo o M para lá, a altura desse triângulo equilátero é M raiz de 2 sobre 2. E a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se a altura vale M raiz de 2 sobre 2, que é igual a L raiz de 3 sobre 2, cortou o 2 com 2, o lado do triângulo vai ser o M raiz de 2 sobre o raiz de 3. Eu vou racionalizar por raiz de 3, o lado vai ficar M raiz de 6 sobre 3. Esse é o lado do triângulo. M raiz de 6 sobre 3, letra A. Beleza, gente? Questãozinha pesada, né? Bom, gente, agora ele falou um triângulo, um dos lados mede o dobro do outro, e o ângulo entre eles é 60. Então eu tenho um triângulo, um lado mede o dobro do outro, então um x é 2x, e o ângulo entre eles é 60. Tinha que desenhar assim. Se o terceiro mede 6, o perímetro é em metros. Pessoal, vou usar a lei dos cossenos, né? O oposto ao ângulo aqui ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos, sempre menos, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Então, deu 36, igual a x2, mais 4x2, menos 2 vezes x, vezes 2x, cosseno de 60 é meio, já corta esse 2 com esse, ficou 36, é igual a 5x2, isso aqui dá menos 2x2. Fica 36, é igual a 3x2, 36, aí o 3 passa dividindo, 36 por 3 é igual a x2, o x2 é igual a 12, né? 36 por 3, x vai ser x2 é igual a 12, o x vai ser raiz de 12. Seria mais ou menos, mas lógico, né, gente? Aqui é sempre positivo, né? Porque é valor de medida, né? Não tem como ser negativo.
E 12, gente, 12 é 4 vezes 3. Então, a raiz de 4 é 2 e o 3 continua lá dentro. Então, fica 2 raiz de 3. Então, um dos lados é 2 raiz de 3. O outro lado é o dobro, então vai ficar 4 raiz de 3. E o outro é 6. Então, ficou 6 raiz de 3 mais 6. 6 raiz de 3 mais 6. Ele pediu o perímetro, beleza? Bom, essa questão aqui é interessante para lembrar a gente do teorema da bissetriz interna, né? Eu tenho aqui um triângulo ABC, e ele falou que o AB vale 4, o AC vale 5 e o BC vale 6. Ele traçou a bissetriz interna, AP. Então, lembrar que 6 é a medida toda aqui, né? E aí, eu vou ter uma medida M e uma medida N aqui. A bissetriz, teorema da bissetriz interna, esse ângulo aqui é igual a esse. E ela fala que isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso. Né? Aí eu tenho aqui que, multiplicando cruzado, 4N é igual a 5M. Então, N é igual a 5M sobre 4. E eu tenho que lembrar que o M mais N dá igual a 6. Se o N é 5M sobre 4, o N, né? 5M sobre 4, que é igual a 6. Fazendo MMC aqui, fica 4M mais 5M é igual a 24. Pode cortar o MMC, que já fiz dos dois lados. Fica 9M igual a 24. O M vai ser 24 por 9. O M vai ficar igual a 24 por 3 dá 8 sobre 3. E o N fica 5 vezes 8 terços, tudo isso sobre 4. Aqui vai ficar 10 terços, né? 8 terços para o M. O M era o BP, ele pediu na ordem BP e PC. Então, o M é 8 terços e depois 10 terços. 8 terços e 10 terços era a nossa resposta dessa questão. Beleza? Questão interessante para a gente relembrar o teorema da bissetriz interna. Tem o da externa também. E a gente às vezes não lembra que esses teoremas existem, né, gente? Então, fechou. Bom, essa questão aqui é sobre ângulos na circunferência, né? Primeira coisa é o seguinte, ele dá uma dica aqui que você tem que ficar esperto, ó. BC é igual ao raio. Dica não, uma informação que você tem que ficar atento. BC é igual ao raio. Então, isso aqui, ó, é igual a isso aqui, ó. Isso aqui é o raio. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Apesar do desenho estar fora da proporção, não está igual, né? Mas ele falou que você aceita. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, aqui vale 18 graus também. Aqui vale x, esse ângulo aqui vale x. Então, o arco que ele forma, esse arco aqui, ó, que o x formou, ele vai valer 2x. E aí, o seguinte, ó. Então, se aqui vale 18 graus, esse arco aqui, ó, ele também vale 18 graus. Aí, eu vou até apagar isso aqui agora. Pelo seguinte, olha, esse ângulo aqui, que é o 18 graus, ele é igual a esse arco, que é o 2x, menos esse arco aqui, que é 18, dividido por 2. Né? A gente tem essa formulazinha, né? Quando você tem um ângulo fora da circunferência, alfa aqui, ele é esse menos esse aqui, ó, dividido por 2. Esse menos esse dividido por 2. Você deve saber bem disso. Então, agora eu só vou resolver. O 2 passa multiplicando, fica 36, é igual a 2x menos 18. O 18 passa somando, fica 36 mais 18 igual a 2x. 54 é igual a 2x. O x é 54 dividido por 2. O x é igual a 27 graus. Ele pediu foi o x, né? O ângulo x mede. O ângulo x mede 27 graus. Beleza, gente? Tranquila essa questão, né? Bom, ele fala, olha, um ponto P da corda CD do círculo. Então, eu tenho um círculo. Eita, esse círculo ficou bom, não. Eu tenho um círculo e tenho uma corda. Uma corda vai de fora a fora, né? CD, sem passar pelo centro. Se passar pelo centro é diâmetro. CP vale 9. Então,
o CP vale 9 e o PD vale 5. Então aqui vale 9 e aqui vale 5. O raio mede 9, o raio mede 9. Gente, olha só, se eu pegar e traçar aqui, ó, são cordas aqui dentro da circunferência. Aqui é o P, né? Se eu puxar aqui, daqui até aqui, passa direto, fazer um diâmetro aqui, passando por P, esse aqui é o ponto P, né? Aqui esse ponto é o ponto P. Aqui, do centro para cá, é 9, porque é o raio. Tudo aqui, vou chamar esse pedacinho aqui de X. Esse pedacinho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, de X, tá? Esse aqui é o ponto P, tá, gente? Esse aqui é o ponto P. Esse pedacinho aqui eu chamei de X. Esse pedaço daqui do centro até lá na borda era o raio, que era 9. Como eu tenho esse pedacinho, eu vou mostrar para vocês. Daqui do centro até lá na borda era 9. Como eu já chamei isso aqui de X, daqui do P até o centro vai ser 9 menos X. 9 menos X. E a gente sabe que para cordas na circunferência, quando elas se cortam, como é que funciona o esquema? Esse pedacinho aqui, 9, vezes o outro pedaço da corda, 5. Então, 9 vezes 5 é igual a mesma coisa para outra corda que cortou ela, que é X mais esse 9 menos X mais 9, né? Então, aqui ficou X vezes isso aqui tudo, que é 9 menos X mais 9, que deu 18 menos X. Então, aqui ficou 45, é igual a 18x menos x2. Eu tinha feito de uma outra forma na sala de aula, eu coloquei aqui sendo x e aqui 9 menos x, ficou mais, acho que a conta ficou mais fácil. Mas resolvendo aqui agora, x2, jogando todo mundo para a esquerda, tá? Menos 18x mais 45 igual a zero. Não, acho que ficou a mesma coisa, da equação do segundo grado do mesmo jeito. Aqui fica x para dar 45. 45, 9 vezes 5, ou 15 vezes 3, né? Então, menos 15, x menos 3 igual a zero. Então, fica x igual a 15 ou x é igual a 3. Bom, o x não tem como ser 15, porque 9 menos 15 daria uma coisa negativa. Então, o x é igual a 3. Ele pediu o valor de OP. O é o centro da circunferência até P, que é o 9 menos x. O OP, ele era 9 menos x. Então, é 9 menos 3, que dá 6. Se você quiser refazer essa questão, ao invés de chamar o x, esse pedacinho aqui, chamar o OP de x, e esse pedacinho aqui do P até a outra borda aqui, que eu vou chamar de E aqui, o PE de 9 menos x, vai sair um pouquinho mais fácil a conta, tá bom? Depois, se você quiser refazer assim, vai ser mais interessante. Beleza? Fechou, então. Bom, gente, essa questão fala assim, a figura seguinte, ABC é um triângulo retângulo, AC é a diagonal, sabemos que BC vale 5 e BP mede 3. A soma das medidas de AB, essa medida aqui, e AP, essa medida aqui, bom, então isso aqui é um triângulo retângulo aqui, e aqui é a altura. Então isso aqui, na verdade, é um triângulo retângulo com a altura dele. Então nós vamos fazer as relações métricas no triângulo retângulo. Então isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto, inclusive aqui é 3, aqui é 5. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui. E 3, a hipotenusa é 5, o outro cateto vale 4. Então eu já consigo aqui 4, né? Então, a gente sabe que num triângulo retângulo, em que você puxa a altura, a gente tem algumas relações, né? A gente tem que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, a gente tem que a altura ao quadrado é o produto dessas duas projeções, inclusive aqui eu tenho a altura e tenho uma projeção, então a altura ao quadrado, que é o 3 ao quadrado, é igual a esse lado, né? Que eu vou chamar de M,
vezes esse outro, que é 4, então vai ficar m vezes 4, então 9 é igual a 4m, então m é igual a 9 sobre 4, inclusive esse valor de m é uma das coisas que eu queria, que é o AP, então eu já tenho que o AP vale 9 sobre 4, e então aqui já é 9 sobre 4. Eu quero também a medida de AB, né? Essa medida aqui, que é um dos catetos desse triângulo todo, né? E agora tem duas formas de fazer isso, mas eu vou fazer usando essa fórmula aqui, ó. A hipotenusa aqui, ó, isso tudo, que é o 4 mais 9 sobre 4, que fazendo MMC aqui vai ficar 16 mais 9 sobre 4, vai ficar 25 sobre 4. Então essa hipotenusa, né, que é o, vai fazendo aqui, ó, AH igual a B vezes C, 25 sobre 4 vezes a altura, que é 3, é igual a um dos catetos, que vale 5, vezes o outro cateto. O 5 passa dividindo o 25 aqui, vai ficar aqui em cima 15 sobre 4 é igual ao C. Então essa medida aqui deu 15 sobre 4, que é o AB. O AB deu 15 sobre 4. Tá? Eu prefiro que você decore as fórmulas das relações método triângulo-retângulo usando essas ideias de que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, a altura ao quadrado é o produto das projeções. Porque aí você não fica dependendo daquelas formulazinhas de saber quem que é o B, quem que é o C, quem que é o M, quem que é o N. Você já vai fazendo dessa forma, tá? Então ele pediu a soma, né, do AB e o BP, então ficaria 9 quartos mais 15 quartos, isso aqui vai ficar 24 quartos, que dá 6, e a letra B. Beleza? Então é isso. Bom, ele fala assim, olha, o perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência é 20 raiz de 2. Gente, o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado dele. Então, o lado desse quadrado é 5 raiz de 2. Ele quer saber o apótema do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência. A gente sabe que na circunferência, o lado de um quadrado é o raio raiz de 2. Então, se o lado dele é 5 raiz de 2, quer dizer que o raio dessa circunferência vale 5. E o apótema do hexágono regular inscrito na circunferência, o apótema do hexágono, é o lado do hexágono raiz de 3 sobre 2. E o lado do hexágono, ele é igual ao raio da circunferência. Essas fórmulas a gente tem que saber todas, né? Então, o lado do hexágono foi igual ao raio, então é 5. O apótemo do hexágono ficou 5 raiz de 3 sobre 2, letra C, beleza? Bom, gente, essa questão aqui, toda vez que você tem uma questão que quer área achurada, você faz o total menos as áreas que você tem. A área total é a área do retângulo, que é 4 por 7. Então, vai ser 4 vezes 7 menos a área desse triângulo aqui. Cateto, como é um triângulo retângulo, é cateto vezes cateto dividido por 2 menos a área desse 1/4 de círculo, que é a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado, o raio é 4, então 4 ao quadrado, dividido por 4, que é 1/4 do círculo, né? Então ficou 28, isso aqui é 12 por 2 dá 6, isso aqui é 16π dividido por 4 é 4π. Então, isso aqui ficou 28 menos 6 dá 22, menos 4π. 22 menos 4π é a resolução dessa questão, beleza? Num semicírculo está inscrito um trapézio isósceles, então eu tenho um semicírculo, que é metade de uma circunferência, um trapézio isósceles, então está aqui um trapézio, vamos desenhar direitinho o trapézio isósceles, e aí nesse trapézio isósceles, a base maior é o diâmetro, já desenhei aqui a base maior, e a menor é o lado de um triângulo equilátero inscrito no círculo, de mesmo raio. Gente, isso aqui, esse pedaço seria o raio de um triângulo que tivesse escrito no círculo todo. E a gente sabe que o lado do triângulo é o raio raiz de 3. Então, isso aqui em cima, essa medida ali em cima, vai ser o raio raiz de 3. Cujo apótema vai... Ah, não, peraí.
é o mesmo lado do triângulo equilátero inscrito no círculo de mesmo raio, cuja apótema vale 6. Ah, ele já deu aqui o triângulo cujo círculo de mesmo raio, cuja apótema vale 6. Então tá, isso aqui é o raio raiz de 3. Só que vamos voltar um pouquinho, a gente já tem uma informação a mais. O apótema do triângulo, ele é o lado raiz de 3 sobre 6. Ou ele é o raio sobre 2. Então, se o apótema vale 6, o raio vale 12. E isso aqui é o raio, é o lado do triângulo. O lado do triângulo é o raio raiz de 3, ou seja, 12 raiz de 3. Então, esse aqui vale 12 raiz de 3. A área do trapézio é igual a... Gente, então, eu já descobri que o raio vale 12, então aqui é 12 e 12. Então, a base maior é 24, a base menor é 12 raiz de 3. Falta ainda a altura desse trapézio. Falta ainda a altura desse trapézio. Se eu puxar aqui, ó, e eu puxar aqui, né? Isso aqui é o raio, vale 12 também, né? Isso aqui vale 12. Aqui eu tenho que achar agora, gente, a altura desse trapézio aqui, tá? Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer para achar a altura dele. Ah, só um detalhe, né, gente? Se isso aqui é o lado de um triângulo, né, que estava escrito nesse círculo, isso aqui é 1/3 do arco total da circunferência. Então, se você puxar aqui, ó, esse ângulo aqui vale 60 graus, tá? Isso aqui pode ser importante para a gente, né? Porque se aqui é 60 graus, eu consigo aqui fazer o seguinte, puxando aqui, ó, se eu puxar reto aqui, né? E eu puxar aqui, isso aqui vai ser 30 graus, porque tudo aqui era 60, né? Aqui só é 30. Então aqui é 30 graus e aqui é 90 graus. Aí o seguinte, agora já está resolvido, porque aqui é a altura. A altura vai ser esse cateto adjacente aqui. Isso aqui é o raio. O raio a gente viu que vale 12. O H, ele vai ser... O H aqui, ele vai ser metade... A gente vai ter que fazer ele aqui agora, né? O H. Não, gente, eu falei besteira para vocês. Aquilo tudo lá não era 60. Só voltando aqui, só um detalhezinho para a gente finalizar. Aqui não era 60. Era 1/3 dos 360, era 120, tá? Era 120, não está muito bem desenhado aí, não era 120. Então, na hora que divide aqui no meio, é 60 para cada um, né? 60 graus para cada um. Então, aqui é 90. Gente, eu estou resolvendo essa prova como se eu estivesse resolvendo no dia, justamente para vocês irem vendo como é que você vai raciocinando, o que você vai pensando aqui. Então, não tinha resolvido antes, não. Então, aqui é 60 graus. Aqui é 90, esse aqui vai ser 30 graus. A hipotenusa aqui, ó, essa daqui até aqui é o raio, que vale 12. Então, se isso aqui é 90 graus, o oposto ao 30 aqui é metade da hipotenusa, que é 12. Então, a altura aqui valia 6. Agora dá para fazer a área, né? Base maior, que é o diâmetro, 24, mais a base menor, que é o 12 raiz de 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Isso aqui dá 3. A área fica sendo 72 mais 36 raiz de 3. Ele deu uma fatorada ali, dá os 2 por 36, né? Fica 36. Fica 2 mais raiz de 3. Letra C. Beleza? Questão muito boa essa aí. Bom, para a análise da água de um certo rio, a amostra escolhida foi toda utilizada para encher 6 recipientes, 200 centímetros cúbicos cada. Então, para a análise da água de um certo rio, a amostra foi toda utilizada para encher 6 recipientes de 200 centímetros cúbicos cada e 4 de 1,2 decímetros cúbicos. Estou vendo que já tem unidade diferente. Então, foram 6 de 200 centímetros cúbicos.
Como eu quero que o volume final em litros, eu já vou pôr todo mundo em litro. Então, 200 centímetros cúbicos para litro, litro é decímetro cúbico. Vou voltar para decímetro cúbico. Então, divide por 1.000, 0,2. Mais 4 vezes 1,2. Esse aqui está em decímetro cúbico, já é litro. Então, esse aqui ficou 1,2 decímetros cúbicos, mais 4,8. Isso aqui deu 6 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 6 litros. E aí acabou aqui a questão. Beleza?